Então, dando início à nossa aula de hoje, vamos tratar do tema Novas tecnologias e o futuro do trabalho e a organização produtiva. O que impacta isso na nossa vida? Bem-vindo, Pedro. Vamos então ao nosso trabalho. Bom, para entender o que impacta, é que nós estamos vivendo hoje a terceira onda, segundo o Alvin Toffler, a onda do conhecimento. Nós já falamos da onda agrícola e da onda industrial. Mas vamos dar uma detalhada como é que isso impactou naquela época o dia a dia dos nossos antepassados e o que está acontecendo conosco agora. Bom, se a gente voltar lá atrás, onde tem os registros, então há 4.000 anos, por que 4.000 anos? Porque tem o registro escrito. Né? Nós tivemos a onda da agricultura, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, né? Que é a época que nós começamos a ter o registro histórico das produções agrícolas. Aconteceu antes? Claro que aconteceu antes. Mas é aquela história, se não está registrado de uma maneira que você possa entender, no máximo a gente conseguia ver o que? Pinturas rupestres, certo? E isso perdurou desses mais de 6.000 anos atrás até em 1700 com a segunda onda, que é a onda industrial. E aí nós tivemos a onda da informação a partir da Segunda Guerra Mundial, onde o uso da informação foi usado. E a gente já viu numa das nossas aulas anteriores que foi usado a questão da propaganda informacional para movimentar as massas, para gerar opinião, para deixar determinados regimes fazerem o que quiseram com alguns povos na Europa. Né? E agora a gente está vivendo da terceira para a quarta onda, adaptada aqui do Toffler, do Lynch e do Cordes, e do Savage, a onda da informação e do conhecimento, que é a sociedade do conhecimento que estamos vivendo hoje. Então, lá em 1700 apareceu o quê? Energia hidráulica. Então tem aqui no Centro de Inovação a nossa serraria movida a roda d'água. Os têxteis, que na área da computação, além de produzir as roupas, permitiu que fosse o Jean-Marie Jacquard, o Jacques-Marie Jacquard fizesse o cartão perfurado, que depois foi usado muito pela IBM, e eu mostrei naquela aula lá como aquele inofensivo cartão perfurado da IBM foi usado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas e o estrago que eles fizeram com o povo que eles não gostavam. Ah, mas foi só o judeu? Não, eu mostrei para vocês. Tinha os ciganos, tinha os homossexuais, né? Os prisioneiros de guerra. Então, para cada um deles, eles tinham um cartão perfurado. Depois veio a máquina a vapor, as ferrovias e o aço. Então, a gente for olhar, a ferrovia e o aço chegou quando? Quando o Barão de Mauá trouxe para cá a primeira ferrovia, com a primeira máquina a vapor chamada Baronesa, em homenagem à esposa dele, a Mayflower, e, obviamente, ele trouxe, para que pudesse dar sustentação, a primeira indústria siderúrgica aqui do Brasil. Depois dos anos 1900, detalhe, essa revolução aqui, a parte hidráulica, têxtil e ferro, foi de 60 anos, 1845, né, a máquina a vapor, ferrovias e o aço. Ah, mas professor, foi antes? Claro que foi antes. A invenção é uma coisa, está no mercado é outra. Né? O pessoal está aí mostrando agora os veículos que vão ser lançados no ano que vem. Não é mesmo? O próprio Steve Jobs lançou o iPhone em 2007, mas a gente conseguiu comprar para valer a partir de 2008. Não é isso? E as máquinas de combustão interna. Então, se você for observar, você tem o quê? Nessas máquinas de combustão interna? Os veículos. Você tem o Carl Benz fazendo o primeiro veículo lá na Alemanha. Você tem o Harry Ford fazendo o primeiro motor funcionar ali nos Estados Unidos. Depois, todos dois transformaram isso em quê? Em modelos que puderam ser revendidos. Até hoje a Mercedes-Benz existe e a Ford também. Mas o Ford T
28, o Ford Bigode, como era conhecido, a grande sacada do nosso amigo Harry Ford foi o quê? Fazer a linha de produção. Todo mundo pode ter um veículo desde que seja um Ford e preto. Por quê? Porque ele não trocava o padrão da cor da tinta, ele fazia os veículos um igualzinho ao outro, ou seja, ele barateou muito. Obviamente, você tinha ainda lá nos Estados Unidos a Buick, você tinha General Motors e outros veículos que eram considerados veículos, o Cadillac, veículos de luxo. Mas o que acontecia? Eles eram produzidos praticamente manualmente, então a pessoa estava disposta a pagar mais por isso. Teve também a entrada forte da eletricidade, e aqui nesse momento tem que se fazer uma alusão, além do Benjamin Franklin, que descobriu a eletricidade bem antes, mas quem levou até a casa das pessoas foi o Thomas Alva Edison. Né? Toda a indústria química, que inicialmente começou para fazer coisas para o bem, mas aí teve um alemão que tentou fazer o quê? Eu vou reduzir a Primeira Guerra Mundial fazendo produtos químicos que matem os adversários nossos. E aí foi o quê? Criaram coisas que matava as pessoas, como o gás mostarda. Então eles iam lá, soltavam uma cápsula no meio do acampamento dos outros soldados. Ela gerava uma coisa que intoxicava, matava eles, uma coisa terrível. Né? Além de que depois, na Segunda Guerra Mundial, também foi usado para fazer outras barbaridades. Né? Obviamente que esse cara fez uma coisa maravilhosa, que foi o quê? Gerou a conseguir fazer o quê? A concentração de nitrogênio e aplicado na agricultura. Só que depois ele pegou essa mesma coisa maravilhosa de novo, fez essa aí a máquina de distribuição, né? Que não abreviou, mas acabou matando soldados dos dois lados. Né? Depois nós tivemos a aviação, a indústria de petroquímicos e os eletrônicos, já nos anos 1950. Então, um filme legal para você assistir, que eu recomendo, é O Aviador, com Leonardo DiCaprio, onde ele traz a história do Hugh Hauer, que era uma pessoa que, além de produzir filmes de ação, e impulsionou a indústria do cinema norte-americano, ele projetou os maiores aviões de carga para transportar pessoas, tanques, etc. e tal. Aqueles aviões que nós conhecemos como aviões Búfalos, né, que são grandões, fortões. Né? E, obviamente, a partir de 1970, mas especificamente a partir de 90 para frente, a informação, a comunicação, a tecnologia e a biotecnologia. E agora, né, eu estava lendo reportagens, estão falando que a biotecnologia, agora a manipulação genética, a biotecnologia e toda a parte de prevenção de doenças, porque ainda discutíamos que na época lá de Jesus as pessoas viviam até os 35 anos, a própria Bíblia diz, nossa, a pessoa que vivesse 50, 60, 70 anos era considerada uma pessoa muito forte, né? E isso, hoje, acontece o quê? Essas pessoas, é o normal. Pessoa que morre antes dos 70, a gente diz, nossa, morreu tão novinho, né? Por quê? Porque na década de 70 e 80 era 54, então de 35 para 54. Agora, aqui na nossa região, os homens estavam vivendo em média 74 e as mulheres 79, mas já estão atualizando a tabela para que os homens vão viver 79 e as mulheres 84, quase 85 anos. A média. Tem reportagens aí da BA mostrando a cada mês quem são as pessoas com mais de 100 anos aqui na nossa região. Veja que maravilha, né? E como na estatística o homem que mais vive é o de Rio do Sul, por isso eu não saio da cidade, né, pessoal? Vamos manter a escala de que o homem que mais vive é o de Rio do Sul. Né? Então, o que mudou? Pessoal, até os anos 80, o forte da empresa era ter bens tangíveis. Poxa, eu preciso ter minha fábrica, né? E, obviamente, a ideia da marca, de patente, de licença,
ambiente de trabalho, banco de talentos, comunicações com investidores e ambiente de trabalho e processo decisório, era importante, mas representava só 30%. Vamos pegar o caso da Mercedes-Benz. Fábrica em todos os continentes, né? Todo país tem um carro, nem que seja o carro do presidente, né? Porque a Mercedes é considerado, claro, um carro de velho, concordo, né? Tem uns modelinhos mais novos, até fizeram um para o 007, né? Mas não é o mais esportivo dos mundos, né? Ela, na década de 90, passou a valer menos que a Apple e que a Microsoft. Por quê? Eles têm alguns prédios só que o que eles desenvolvem de tecnologia, ou seja, vale muito mais a parte tangível. Depois dos anos 2020, que o pessoal começou a trabalhar remoto e viu que trabalhar remoto resolve o caso, você tem a maioria das empresas de forma remota. Vamos pegar a Effect. Com 250 funcionários, hoje eles têm 3 salinhas no centro de inovação. O CEO da empresa faz reunião com as equipes de trabalho. E aí, onde é que eles reúnem as equipes de trabalho? Em eventos uma vez por ano. Né? Já tentaram fazer em Rio do Sul na época, mas viram que a logística está complicada, então eles estão fazendo no litoral. É Balneário, que daí pega o aeroporto de Navegantes e tem bastante hotéis. Pega Florianópolis, já fizeram São Paulo. E aí eles estão aí numa política de fazendo as capitais até para atrair novos clientes. Né? Então, essa questão dos ativos tangíveis e intangíveis. Exemplos de valor de empresas intangíveis. Então, nós temos a IBM, centenária, né? Eu já passei para vocês, a IBM começou lá em 1890 com o Hermann Hollerith, que chama International Business Machine. Ela ainda hoje é o maior fabricante de computadores de grande porte e tem os maiores contratos. Ah, mas a Apple é mais valiosa, a Microsoft também é valiosa. Claro, só que o foco delas não são grandes contratos, são um número grande de usuários. Né? Obviamente que a Microsoft, ali, o nosso querido Windows, está presente aí em quase 80% dos computadores pelo mundo inteiro. Esses dias a Oracle estava como a mais valiosa. Né? E aí, já teve a Amazon como mais valiosa, porque foi o Jeff Bezos, o mais rico do mundo. A Oracle, o cara ficou uns meses na frente do nosso amigo Elon Musk. Né? Tem o Lotus, a Nokia, que trabalha com celulares e vários outros tipos de equipamento, a American Online, que pertence à Microsoft, a Apple, que também pertence, desculpa, eu falei errado, a AOL e a Microsoft, e a Apple pertence ao grupo de investimentos do Bill Gates. Aí tu tens ainda a Syntec, a Nike. Você sabe onde é a fábrica da Nike? Ela manda fazer e coloca a etiqueta. Mas eles trabalham o que? Toda a parte de marketing. Né? Então tem a chuteira exclusiva do jogador X, que é o que eles patrocinam. E eles não são bobo. Eles têm o Cristiano Ronaldo como garoto propaganda lá em Portugal, tem o Neymar aqui, tem o Messi ali na Argentina, né? Tem um lá, acho que é Mbappé ou coisa parecida, na França, né? Tem esqueci o nome do jogador, mas tem um específico na Alemanha. Né? Então ele tem esse pessoal que é global e esse pessoal que trabalha ali junto com eles. Então, aqui você tinha toda a parte de maquinário, o uso extensivo do ferro, e aqui você tem o quê? Com o uso do computador, você tem incentivo à cultura, à globalização, à prática de esporte. Para quê? Para que as pessoas não fiquem sedentárias. Então, essas duas eras, nós temos o quê? No modelo industrial, você tinha uma produção em escala. Hoje a produção é mais flexível. Por quê? Porque as pessoas são mais polivalentes, todo mundo quer tempo de resposta em tempo real, né?
quer o trabalho baseado em conhecimento, o trabalho inovativo. Então, Santa Catarina, eu já mostrei para vocês, nós temos hoje 16 centros de inovação e devem sair mais 4 em breve, que vão ser anunciados ainda pelo governo do estado, né? Porque Rio do Sul deveria pertencer a Blumenau como Brusque. No final teve todo um movimento. Brusque e Rio do Sul tiveram seus próprios centros de inovação. A gente é chamado de centro de inovação de segunda geração, né? Porque as primeiras aí foram Blumenau, Florianópolis, Joinville, e Chapecó e Lages, né? Logo em seguida depois veio Criciúma, Brusque, Rio do Sul, Jaraguá, certo? Então, aquela ideia de ter pessoas especializadas, tempo de resposta grande, trabalho não especializado, né? Você tinha poucas pessoas especializadas e o trabalho não especializado. Esse trabalho está desaparecendo. Né? Se a gente for olhar, né, pegar aquelas palestras que eu passei para vocês, do professor Tomioka, por exemplo, ele mostra certinho de que aquela coisa repetitiva está sendo tudo trocada na indústria 4.0, que nós vamos falar logo ali para frente, por robôs. Né? Quem conseguiu participar do Tech Valley, o Tech Valley trouxe um robô humanoide que está lá no IFC de Luzerna, junto com o Centro de Inovação lá de Joaçaba, que faz o quê? Ele faz a demonstração, ou seja, o robozinho anda, o robozinho acena, né? Aí ainda não conseguiram botar a API para ele estar falando, mas estava falando com o pessoal ali há pouco lá de Luzerna, eles estavam me respondendo, não, Fábio, nós estamos aí já, agora começou os bolsistas, nós temos projeto de pesquisa, vamos colocar as API, assim que tiver uma coisa liberada, e fica o convite, né? Poxa, eu quero, quem sabe, desenvolver um TCC aí usando esse robô. Posso fazer, porque vai usar uma API daqui e vai só instalar e o robozinho vai executar. Né? Então, se a gente for olhar aí, ó, os avanços da tecnologia, um palm topzinho qualquer tem muito mais, né, um tablet que toda a memória dos mainframes até 1961. O custo da tecnologia é 8.000 vezes mais barato que há 30 anos atrás. A Ford entendeu que o consumidor está cada vez mais exigente. Integração de mercados, ou seja, globalização é global, né? A competição é global. Não é mais o vizinho ali que vai vender uma coisa igual a mim. É a Shein, né? E as outras, Amazon e tudo mais. Ou seja, teve um grande downsizing. O que é downsizing? Redução de tamanho nas empresas, maior dedicação e qualificação dos profissionais, mudança na estrutura das organizações, né? E se a gente for olhar aí, ó, né, das 12 maiores empresas americanas do século XIX, só a General Electric continua funcionando. E ela nem faz mais lâmpada, gente. Ela vendeu a unidade de lâmpadas dela, ela está fazendo apenas o quê? Aparelhos de imagem e vários outros serviços. Então, eu já fiz raio-x, já fiz tomografia, já fiz ressonância magnética. Agora esse ano é que estou fazendo vários exames, ainda vou ter que fazer uma cirurgiazinha. Todos da General Electric. Né? O laudo, o médico, o radiologista, leva até 5 dias para retirar o resultado. Mas o que acontece? As imagens já estão disponíveis na hora. Você já continua vendo as suas imagens. Então, se há uma doença muito grave, o teu médico especialista que também consegue enxergar as imagens, ele já pode tomar uma decisão que medicamento vai te receitar. Então, por exemplo, em 1990, o Ministério do Comércio Internacional do Japão elaborou a lista dos setores que, nos anos 90 e 2000, aumentariam o PIB do Japão. E daí foi o quê? Microeletrônica, biotecnologia, indústrias da nova ciência de materiais. Aí agora você tem roupas inteligentes que se autolimpam, que tem embutido nela sensores. Já viram o jogador de futebol correndo? E aí eles, esse cara aqui deu tanto espaço, o batimento cardíaco que aparece aí na apresentação do Campeonato Brasileiro, tá vindo de onde? Está vindo desses sensores colocados na roupa do jogador. Né? Telecomunicações. Então hoje, até no período da manhã, falávamos na aula de gestão de tecnologia da informação, tem uma reportagem sobre
Quem frustrou os planos do Putin de dominar rapidamente a Ucrânia? Foi a guerra tecnológica, gente. Foi a Ucrânia usar a tecnologia de ponta e mais uma. Eles foram lá e detonaram as centrais de telecomunicações da Ucrânia. O que o Elon Musk fez? Distribuiu gratuitamente os kits da Starlink. Ou seja, você, com o uso de baterias, consegue se conectar à internet e aí passava as informações, se comunicaram com o resto do mundo, conseguiram fazer as barricadas e parar o avanço russo em cima da Ucrânia. Né? Tá ainda esse imbróglio, faz 2 anos que a guerra não se decide, até o Trump já está intervindo para que essa guerra chegue ao fim. Né? Se vai conseguir ou não, isso é outros 500. A fabricação de aviões civis, máquinas operatrizes e robôs, ou seja, a indústria 4.0, nós vamos falar um pouco dela mais para frente, todos os testores cerebrais que podem estar localizados em qualquer parte do planeta e não precisam de muita gente. Né? Então, há um estudo que mostra que cada ano adicional de estudo, em média, da população implica numa produtividade de 8,5% no setor industrial, 13% no setor de serviços, que é a nossa área de TI. A OCDE disse que 61% da riqueza é advinda de conhecimento de bens intangíveis. Quanto a gente paga de royalties para vender determinados produtos aqui? Até mesmo para licenciar a imagem do Mickey, da Minnie, né, de todos os heróis aí da Marvel, etc e tal, nós pagamos para colocar essas imagens. Então, a principal exportação dos Estados Unidos é royalties e licenças. Né? Ó, aqui no Brasil, 97% das crianças estão na escola, contra 93% no início da década de 90. E esses 3% são locais de difícil acesso ou crianças com necessidades especiais. Né? Agora a gente está formando 24 mil mestres e doutores por ano, já deve ter aumentado esse número. Né? Passamos de menos de 298 servidores, ou seja, hosts, né? Em 98 para 1.600 e agora a gente tem quase 10 mil provedores aí disponíveis aí para você acessar. Há uma briga, até todo mundo, você acaba recebendo ligações da Vivo, da Claro, da Unifique, da Oi até você recebe, né? E ligações e quem tendo vender fibra ótica e tudo mais, né? Ou seja, a média de estudo da população em idade ativa do Brasil era de 5,8 anos, enquanto os Estados Unidos é 13. O que é esses 13? Lá, os Estados Unidos tem um foco que é tem que fazer o que eles chamam de colegial, lá, né? A high school, escola superior, não é isso? Daí depois disse, vai fazer universidade ou não vai fazer universidade? Mas aqueles 13 anos precisa. Aqui no Brasil está um movimento muito forte, né? O SESI tem feito muito aqui junto com a indústria para que as pessoas voltem a estudar e concluam o ensino médio. Mas porque eles são bonzinhos? Não. É porque há uma pressão americana e europeia para que as indústrias que querem exportar para lá tem que ter o pessoal todo com no mínimo ensino médio concluído. Tá? E aí com a vinda de várias pessoas imigrantes da Venezuela e do Haiti e Bolívia que chegaram aqui na região, mais os migrantes internos vindos do Nordeste que não tinham acesso à educação, agora estão todos estudando. Né? E embora positivamente crescente em nossas exportações, é apenas 40% de produtos manufaturados com conteúdo tecnológico. Quem continua ganhando? Carnes, o que mais? Soja e a parte do agro e a parte de minério de ferro e outros minerais, né? Então, nós temos que investir mais na nossa indústria para vender produtos já prontos para fora. Então, para que a gente precisa gerir esse conhecimento dentro das organizações?
porque as atividades que ocupam o lugar central das organizações não são mais aquelas que visam produzir ou distribuir objetos, mas aquelas que produzem e distribuem informação e conhecimento. Esse é o Peter Drucker, um dos maiores pensadores dessa área. E aí ele coloca o seguinte: você tem que aproveitar o conhecimento do indivíduo, tanto o explícito que ele aprendeu na faculdade quanto o tácito que ele carrega com ele, para trabalhar em grupos, para desenvolver a sua organização, para ter a interorganização e para gerar o quê? Uma cadeia de produtos. Então é muito comum o quê? Você ter vários atores trabalhando para que o teu conhecimento funcione de um modo geral, não é mesmo? E a tua organização siga adiante. Então, essas novas tecnologias e o futuro do trabalho nas organizações, ele mostra que existe o capital estrutural, organizacional, interno ou capital estrutural, o capital dos clientes, ou estrutura externa, ou capital de relacionamento, e o capital humano. O que acontece? Esse primeiro aqui, que é o estrutural, ele está se tornando cada vez menor. Por quê? Porque você passa a ter o capital humano intelectual aonde? Distribuído por qualquer lugar. Então, acabei de falar com um aluno meu aí que formou-se há pouco tempo, está trabalhando para a Flórida, tem alunos meus trabalhando para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para a Holanda. E aí o que acontece? Logo depois, esses países têm baixa taxa de natalidade, começam a importar esses jovens para ir morar lá. Para o quê? A gente brinca, né? Mas na prática é levar para lá para que eles constituam família e tenham filhos, ou seja, façam a economia de lá girar. Aí eu ainda brinquei, poxa, então eles querem levar uns reprodutores daqui para lá, né? Ele disse, Fábio, é bem isso mesmo. Eles querem gente que vá trabalhar lá. Eu tenho 2 primos meus que a proposta da empresa foi exatamente essa. Um já estava casado e tinha um neném, foi direto. O outro, eles disseram, ó, espera uns mesezinhos, casa aí primeiro. Se tu vier para cá casado, nós te damos 3 meses, 3 meses não, desculpa, 3 anos de aluguel. Depois de 3 anos, tu vai ter direito a fazer o quê? Adquirir a casa que tu bem quiser, com uma taxa de juros de 0,5% por mês. Aqui no Brasil é o quê? 2% mais TJLP, mais isso, mais aquilo. Ou seja, você financiar um imóvel é uma fortuna. Lá não, lá é super barato. E eles querem, né? E tem muito imóvel lá fechado, por quê? Porque as pessoas idosas faleceram, inclusive tem um colega meu que pegou uma casa fantástica, ele tem 2 filhos, né? Agora um dos filhos já está até amaziado com a menina, e a casa é tão grande que tinha espaço, cozinha, tudo. Como estava a família dos herdeiros, vendeu porque cada um tinha sua casa, ninguém queria ficar cuidando da casa do pai e da mãe e a casa ia se estragar. E é uma realmente, para os padrões brasileiros, é uma mansão aquela lá. Então, o ambiente de negócios, ele entra o quê? Novas tecnologias, o uso de políticas do governo e políticas dos concorrentes. Do outro lado, os clientes e fornecedores, que são os principais atores econômicos. E ainda, obviamente, aqui no Brasil nós temos a ação forte dos sindicatos e das instituições sociais para a preservação de determinados direitos. Só que, gente, na área de TI é o que menos acontece. O pessoal, não, vou te contratar, mas tu for pessoa jurídica, o famoso PJ. Né? Faz um CNPJ ali, como um microempreendedor individual, depois um empreendedor, nós te pagamos e tu emite nota. Não tem vínculo nenhum mais empregatício. Principalmente porque os Estados Unidos, Canadá, tem usado muito isso aí. Então, pessoal, o capital ambiental, ele olha o quê? Veja que aqui o menorzinho é o capital estrutural. O que é maior? O capital de relacionamento e o capital intelectual. Se tu olhar, a Nike, ela tem
quase nada de estrutural. Mas o capital de relacionamento, né, com os jogadores que levam a marca adiante, com a parte de marketing que eles colocam, e o capital intelectual é fantástico. O capital ambiental, ou seja, é o capital que identifica o ambiente onde a organização está inserida. Características socioeconômicas, aspectos governamentais, financeiros, éticos e culturais. O estrutural, sistemas administrativos, modelos, rotinas, marcas, patente, programas de computador, ou seja, a infraestrutura necessária para fazer a empresa funcionar. Tá vendo aqui que ele nem fala em prédios. Por quê? Porque a maioria das empresas não tem mais prédio. Eles dizem que é um desperdício você gastar o dinheiro da empresa fazendo um prédio. É mais fácil e agora tem um modelo de contrato chamado modelo de contrato atípico, onde você fecha um valor, obviamente registrado todo ano para um determinado índice, por 10 anos. E aí as maiores empresas aí, um exemplo que eu não sabia, por exemplo, a Scherer Autopeças, o prédio não é deles. Em vez de comprar e gastar dinheiro para fazer o prédio, eles dizem assim, ó, constrói para mim aqui, eu fecho um aluguel contigo e boto a minha loja aqui por 10 anos. Ah, pode renovar de novo? Pode renovar para sempre, para cada vez mais 10 anos para frente. Né? Para quem tem o terreno, precisa investir, quer ter uma fonte de renda, é fantástico. Né? O capital de relacionamento. E a rede de relacionamento com clientes, fornecedores, parceiros, por exemplo, a Nike. Né? Ela tem os parceiros, fornecedores que fazem o tênis, bota a marca deles, eles têm toda a equipe de logística que é parceira deles, e aí tem o quê? As lojas que revendem e eles fazem o quê? Venda pela internet e todo o marketing. Então, vale a pena? Vale, é que nem Coca-Cola, gente. Né? Já viram? Coca-Cola tem os comerciais mais sóbrios que tem. Você não vê gente sem roupa, né? Você não vê nada assim que não seja o foco familiar, tá vendo? Só que eles fazem o quê? Uma questão massificada. Tudo quanto é lugar que tu passa tá escrito Coca-Cola, beba Coca-Cola, né? Os principais eventos, vamos pegar aí o Brasil 2014, eles tinham 2 comerciais, um se o Brasil tivesse ganho da Alemanha e um outro que foi o que saiu, que simplesmente dizia: não importa o que aconteça, a Coca-Cola é a fórmula da felicidade. Por quê? Porque eles sabiam que tinha dado problema com o Brasil ali. Né? Assim como eles tinham feito uma propaganda que passou no Brasil e na Argentina, onde tinha um torcedor de cada time no final da primeira fase, e quando estava no meio de um jogo que não dava para saber qual era o jogo, parecia que estava jogando entre Brasil e Argentina, aí o brasileiro falou, pô, tem que buscar uma Coca-Cola. Aí o único que levantou e foi buscar era o cara com a bandeira da Espanha, porque ela já foi eliminada na primeira fase. Né? Então, o que eles estão buscando nesse capital de relacionamento? O retorno financeiro, retorno de imagem, cobram a qualidade dos serviços e produtos fornecidos, né? Muito mais do que o custo efetivamente. Né? Então, a gurizada quer ter uma chuteira igual a do Neymar aqui ou igual a do Cristiano Ronaldo lá na Europa, vai pagar 2, 3 vezes mais caro. Né? Mas você vai ter, eu tenho a chuteira igualzinha a do Cristiano Ronaldo. Né? E aí, para os fãs portugueses, eles estão dispostos a pagar para ter isso. Para os fãs brasileiros aqui, que gostam do Neymar, né? Estão vendo isso. Ah, mas o cara não está jogando muito. Não interessa ele estar jogando muito. Interessa quanto que ele traz de marketing. Né? Sabe que o marketing é muito mais poderoso, né, do que os gols simplesmente feitos. O capital intelectual, a capacidade, habilidade e experiência do conhecimento formal das pessoas que integram a organização. Né?
E aí, o que precisa para que a coisa dê certo? A sinergia entre esses capitais, sendo fonte de riqueza e interação, ou seja, o mapa da mina, né? De que andaria uma organização ter excelentes profissionais com alto capital intelectual, se não tiver o mínimo de capital estrutural. Mas lembre-se, não é o prédio quando eu falo estrutural, ele fala de marcas, de patentes, não é? De sistemas, onde eu posso estar em qualquer lugar do mundo e estar trabalhando para aquela empresa, como eu mostrei para vocês. Agora fiquei feliz que o meu ex-aluno está trabalhando para uma empresa da Flórida, né? Para trocar conhecimento, gerar valor para seus produtos e serviços. E o que isso muda no nosso cotidiano? Né? É que nós estamos num raro intervalo de tempo cujas características e a transformação da nossa cultura material, ou seja, nesse novo paradigma tecnológico, em torno da TI nossa, né? Inclui também um conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, de computação, obviamente, hardware e software, telecomunicações e radiodifusão. Então, o processo de transformação tecnológica expande-se exponencialmente em razão da capacidade de criar uma interface tecnológica. Ou seja, vivemos em um mundo que Nicolas Negroponte diz que se tornou totalmente digital. E olha, com a IA por aí, que depois vamos falar um pouquinho sobre ela, né? A ideia do metaverso do nosso amigo Mark Zuckerberg, que trocou o nome da empresa para Meta, e vão criar metaverso, etc. Está perto de se tornar realidade. Tá? Ele teve a ideia um pouco cedo demais, ele quis botar no mercado. Certo, pessoal? Então, eu vou encerrar a aula por aqui e em breve continuaremos a partir deste slide.